Canal de Esportes comenta últimas notícias sobre Lucas Paquetá e debate pega fogo. Sobra até para o Gerson e Zico. Deixa eu te falar uma coisa. Você está analisando como se fosse Zico. Paquetá, Flamengo, West Ham. Eu topo, mas eu quero tanto. Isso não tá no jogo ainda. Claro que não é um detalhe pequeno nessa história. Se o West Ham falar assim, eu topo, quero 300 milhões, aí não vai dar. Mas o próprio Paquetá já está acertado com o Flamengo, já falou, eu quero voltar. Então foi pro Tottenham que fez uma oferta de 50 milhões, porque ele não quis. Falou, não, eu não quero. Não quero. Pro Tottenham. Aí, meu caro Júlio, eu sei que não é pouca coisa o que falta, mas falta combinar com os russos. Com o West Ham falar, eu quero, eu topo vender por 10, por 30. O Flamengo falou que chega no máximo a 40. Não que seja pouco. Historicamente, os jogadores saem do Brasil querendo voltar. Então, saem para cumprir o sonho lá de jogar uma Champions da vida, de ganhar uma grana, de fazer a vida financeira e logo voltar. Então, o Paquetá, obviamente, quer voltar. Eu não acho que ele dependa disso para estar na Copa do Mundo. Eu já disse isso em outro programa, estou sendo um pouco cornetado pela torcida do Flamengo, mas paciência, é a minha opinião. Eu não levaria o Paquetá para a Copa do Mundo, mas não? Ele vai ser levado pelo Ancelotti, me parece que é o reserva imediato do Bruno Guimarães. Eu não acho que ele dependa de vir para o Flamengo para ser lembrado pelo Ancelotti. Não acho que seja esse o drive dele. Acho que o drive dele é realmente vir para o clube de coração, ganhar uma belíssima grana que hoje não é tão abaixo do que ele ganha, se é que é abaixo, né? Do que ganha na Europa. São alguns salários astronômicos pagos aqui no Brasil. Jogar pelo Flamengo. Então, assim, o jogador quer. O Flamengo, eu diria que o Flamengo quer menos do que o Paquetá, mas também quer. E aí é uma questão de acertar a grana, né? Aí você pode fazer algum outro negócio se não for o Paquetá. A questão é que o Flamengo quer o Paquetá e o Paquetá quer o Flamengo. Então, vamos com calma. E o West Ham é quem detém os direitos do Paquetá. Exato. Ele pagou 50 milhões de euros lá atrás para o Lyon e está numa situação calamitosa no campeonato inglês, na zona de rebaixamento. Se abrir mão do Paquetá agora, possivelmente assina o atestado da segunda divisão. Então tem um monte de questões, sobretudo do outro lado, né? Agora, eu gosto do Paquetá. Paquetá ou Almada, Arnaldinho? Paquetá 10 vezes. Não sei... Sério? Não acho não. Não, eu acho o Almada mais, como vocês falam, mais encantador, mais desequilibrante, etc. Agora, 40 milhões leva o Almada. Mas muito, não sei se leva. Não sei se leva. Se tivesse a possibilidade. Agora, eu acho que o Paquetá, que está marcado como diversos jogadores brasileiros que perderam 2 Copas, ele é um jogador que tem uma virtude muito grande. Ele é um jogador muito versátil, muito forte fisicamente, muito resistente, não fica fora de partida alguma, e ele é capaz de fazer 500 funções, né? O Almada, para jogar com a Arrascaeta e o Pedro, você precisaria formar o Paquetá pode jogar de segundo volante, meia, lado do campo, etc. e tal. Então ele é um jogador interessante nesse aspecto. E por isso que é um 12º jogador da seleção brasileira. Ele pode jogar no lugar do Matheus Cunha, no lugar do Bruno Guimarães, no lugar do Rafinha, etc. e tal. Então isso eu concordo com o Júlio totalmente. Ele não precisa voltar para o Brasil para ir para a Copa, ele já está na Copa. Não é que, se não tiver o Paquetá, vão perder tudo. Não é isso. Mas, de qualquer forma, o Flamengo prioriza a contratação do Paquetá nessa janela, mesmo sabendo que se ele esticasse a negociação para receber o jogador em março, quando ele pode ter sido rebaixado, o preço poderia cair. Mas ele vê o Flamengo vê esse cenário como improvável. Como eu digo, de acordo com o Rodrigo Matos, o Flamengo não trabalha com uma operação para a janela do meio do ano. Ele quer o jogador agora. Sim. Eu não acho que o Paquetá vale 40 milhões. Eu penso mais como o Júlio do que como o Arnaldo. O Paquetá faz diversas funções bem. Não desequilibra nenhuma delas. Senão ele jogaria em alguma delas como titular na seleção brasileira. Ele pode ser o segundo volante, ele pode ser o cara aberto, ele pode, na direita, na esquerda, ele pode ser um falso centroavante, ele pode ser um ponta, ele pode, tudo ele pode. Mas ele não faz nenhuma delas
acima da média. Senão ele jogaria em alguma delas, né? Eu acho o Paquetá normal, eu acho que o esforço, se o Flamengo fizer esse esforço aí para trazer o Paquetá de qualquer jeito agora, pagando 40 milhões, parece que você está trazendo o Zico de volta da Udinese. Cara, por favor, né? O Flamengo já foi campeão da Libertadores, foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão brasileiro, né? Foi lá, jogou o Mundial no meio do ano, jogou o Mundial no final do ano, tem uma grande equipe, uma equipe que compete de um meio-campo muito bom. Se for mais barato, se o Paquetá quiser ir embora, o West Ham quiser liberar e o preço for mais acessível, beleza, é uma oportunidade. Agora, fazer todo esse esforço para trazer o Paquetá para o Flamengo, eu não vejo o Paquetá dessa maneira. Eu acho que o Brasil aqui hoje, na realidade, os empresários estão deitando e rolando, né? Porque eles estão enfiando o jogador aqui no Brasil a 40 milhões, 30 milhões, 50 milhões. Cara, aí os caras vêm aqui, mesmo brasileiro voltando, tá? E aí não acontece, a maioria das vezes não acontece nada de diferente. Nada de diferente. Porque você paga como Zico e recebe como Paquetá. Casão, se você fosse o Ancelotti, o Paquetá iria para a Copa? Não, o Paquetá estaria em observação. Eu não tenho certeza, porque para mim, se o Danilo do Botafogo estiver bem no primeiro semestre, eu levo o Danilo para segundo volante, para disputar a posição, ou para ser reserva, eu levo o Andréas Pereira, para saber marcar e sair para o jogo rápido. O Paquetá toca muito para o lado, gente. O Paquetá domina a bola e toca para o lateral. A bola volta para ele toca para o outro volante. A bola volta para ele toca para o zagueiro. Eu vejo o Paquetá dessa maneira. Ele joga para frente também, mas se você for analisar o jogo do Paquetá, a maioria das bolas que ele pega, principalmente na seleção brasileira, tá? Jogando na seleção brasileira, ele toca para o lado. Às vezes fica com medo de errar passe, de ser criticado pela imprensa, ou a torcida, ou tudo mais, a pressão de jogar na seleção brasileira, todo mundo observando, às vezes faz o jogador ficar com medo de arriscar passe e fazer esse espaço. E aí, cara, não anda. E aí, para mim, não anda. Eu prefiro o jogador que, pega e vai pro jogo, e joga e arrisca passe, e tem mobilidade, e aparece, e dá intensidade no jogo, e dá dinâmica na partida. Eu gosto de jogador que dá dinâmica. O Paquetá não dá dinâmica. O Diga Paquetá nada. bloqueia a dinâmica. O Paquetá faz gol. Gol custa caro. Jogador de meio de campo, quase todos, os Casão citou alguns, mete falta, bate... Gol é uma coisa rara. Então, eu acho que ele também... Deixa eu te falar uma coisa. Você está analisando como se fosse Zico. Não. Eu acho que... Faz gol de cabeça, faz gol de canhota, faz gol de direita, cabeceia, real. Cara, o Zico, pô. A principal virtude dele é fazer gols. Né? Ele é um jogador de meio que faz bastante gols. É só isso. Os outros jogadores de meio da seleção, ou da geração dele, não são jogadores que concluem muito bem a gol, que tem mais dinâmica, tem mais ar, tem mais técnica, mas são menos agudos, né? Então, eu acho que ele é um dos principais artilheiros do West Ham, por exemplo, né? Então, ele tem virtudes. Eu não acho que ele... virtualmente rebaixado, hein? Ele está assim, virtualmente rebaixado. O São Paulo está virtualmente rebaixado, não é que todo jogador é ruim. Nesse caso, o Arias também... O Arias já caiu. O Arias caiu com o André. Mas eu só tô... O Paquetá tá há 5 anos na Europa. E para mim, a maior virtude do Paquetá na Europa é que o Guardiola quis contratá-lo. E esse não por acaso, né? Feito do Paquetá. E para jogar... Mas ele não quis mais, né? E para jogar, não quis mais pela questão extra-campo, né? Agora, Mas já passou, né? Mas então, enfim, mas para jogar no Manchester City precisa saber jogar ou é cabeça de bagre? Não, eu não acho. Eu não acho que o Guardiola acerte todas. E, obviamente, não acho que ele erre todas. Para mim, o Paquetá tá em algum lugar do meio do que o Casão acha e do que o Arnaldo acha. Para mim, a grande virtude do Paquetá é ser um jogador polivalente. Mais do que ser um fazedor de gols, é ser um jogador polivalente. É que aí eu me aproximo da opinião do Casão, é que eu não consigo ver o Paquetá ser espetacular em todas as posições. Não, mas não é mesmo. Eu acho o Paquetá nota 6 em todas as posições. Só que realmente pode jogar em todas as posições. Mas enfim, eu não sou um grande fã, eu não levaria para a Copa. Eu não acho que ele mude o patamar do Flamengo.
Mas eu acho um bom jogador. A mídia esportiva, só eu superestimo o Paquetá. Talvez ele seja superestimado por técnico. Ninguém gosta do Paquetá na mídia esportiva. E acho que nenhuma pessoa. Hoje em dia, o Flamengo ele virou craque de novo, hein? Só pro rubro-negro, talvez. Aí tudo bem. Mas ele já estava sendo convocado. Ele vinha sendo convocado mesmo antes de voltar pro Flamengo. Sim. Não, mas é evidente. Qualquer ser que assumiu a seleção, pode ser o Dorival, Diniz, Ancelotti, Tite, levava o Paquetá. Os caras gostam dele. Por algum Paquetá motivo. ou Andreas Pereira? Paquetá é muito melhor, cara. Faz gol. Brasileiro. Gerson ou Paquetá? Você já voltou, né? Paquetá. Não tem nem comparação, gente. O Gerson não conseguiu fazer uma temporada boa na Europa, cara. Casão, Gerson ou Paquetá? Você prefere Gerson, né? Porra, Gerson 1000 vezes. Olha. Gerson faz muito mais coisas que o Paquetá. Tá Muito mais coisas. Lança, passa, sai pro jogo, dribla, dá dinâmica. O passe é redondinho, aparece pro jogo. Cara, Então nós vamos... exato. Então eu tô do lado dos treinadores da seleção brasileira todos e as pessoas estão do outro lado. Então, mas é questão de opinião. Sim, exato. Então eu tô tendo a minha. Desculpa. Então, mas não, você tá tendo a sua, mas você tá falando. Então, eu tô do lado do jogo, como se assim, então, os treinadores da seleção estão errados. Não, eles estão certos. Não, eu tô dizendo que eu não estou... Eu tô falando que eu prefiro o Gerson. Claro. Eu acho o Gerson mais Perfeito. jogador. Não, você, o Julinho... Eles não têm se dado muito bem, os treinadores da seleção, Arnaldinho. Pô, então tá bom. Então tira o Ancelotti e põe lá alguém que gosta do Gerson, sei lá o quê. Não, Olha, os caras tá quebrando... Estamos quebrando o pau os aqui. treinadores Eu também tô te provocando, Arnaldo. Também tô te provocando. Mas o lance é o seguinte, eu acho, sinceramente, que a gente, no geral, não é você, a gente, no geral, quando começa a falar de alguns jogadores de hoje, a gente trata os caras como se fosse Zico. Como se fosse Sócrates, Falcão, Cerezo, Júnior. É assim que a gente trata os caras. E aí, você pega o histórico da seleção, ninguém fez nada. Boa. Ninguém fez nada, não. Exato. Nem o Paquetá fez nada. Exato.